Olá, tudo bem? Feliz sábado a todos. Para mim é uma honra estar aqui conversando com essa igreja maravilhosa. Quero mandar um abraço aí para o interior do estado do Amazonas, para o interior Iracema. Que Deus continue sempre abençoando vocês, tá bom? Essa igreja maravilhosa. Estou orando muito pela essa igreja, tá bom? Que Deus continue sempre abençoando vocês, cada membro, também abençoando o pastor, tá bom? E eu fico muito feliz também pela primeira vez eu fazer uma pregação online, né? Quero mandar um abraço também para a Vanessa, tá bom? Que pelo convite dos irmãos da igreja, tá? Pelo convite dos irmãos da igreja, eu fico muito feliz, viu? Que Deus continue sempre abençoando vocês aí. Estou orando muito por cada um de vocês. Eu sei que a igreja está passando por um problema muito difícil, na verdade, a perda de um amigo. Mas, queridos irmãos, que Deus continue sempre abençoando vocês, tá bom? E um abraço também para a família adventista daí, tá bom? Do Iracema. Eu fico muito feliz por estar aqui conversando com vocês, tá bom? E também por estar compartilhando a palavra de Deus. Mas antes disso, eu convido você, por gentileza, a pegar a sua Bíblia, tá bom? Pegar a sua Bíblia. E nós iremos então estudar um pouco um tema muito especial que eu acredito e nós adventistas nós acreditamos que isso em breve vai acontecer. Mas antes disso eu convido você a fechar seus olhos que nós iremos orar para nós falarmos com Deus. Oremos. Querido Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pelo privilégio, ó Pai, que eu estou aqui conversando com essa igreja, Pai. Que o Senhor continue sempre abençoando eles, que o Senhor continue sempre abençoando os irmãos da igreja, que o Senhor continue sempre abençoando esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando essa igreja, Pai. Que essa igreja possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor Deus continue sempre abençoando cada família. E que neste exato momento, ó Pai, eu irei abrir a Tua Santa Escritura. E que o Senhor Deus possa mandar o Seu Santo Espírito neste exato momento, ó Pai. Que eu possa diminuir, Pai, e que o Senhor possa crescer neste exato momento. Querido Deus, venha que nós possamos focar neste exato momento nas Tuas sagradas Escrituras, ó Pai. Que nós possamos esquecer, ó Pai, as coisas do mundo e que nós possamos, ó Deus, estar olhando, que nós possamos estar com os pés na terra e os olhos diretamente no céu, Pai. Essas são as orações que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema que eu vou falar hoje é um tema bastante. Muitas pessoas, né, já pregaram, já falaram, e tem pessoas que têm muita dúvida em relação sobre a volta de Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus é um acontecimento que isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, para que isso aconteça, nós devemos estar preparados, né? Tanto espiritualmente, como também fisicamente e como também mentalmente. E sabe, queridos irmãos, quando eu falo sobre a volta de Jesus, isso é a melhor coisa que a melhor coisa do mundo que vem na minha cabeça. Porque quando eu falo sobre a volta de Jesus, isso indica que Jesus ele vai vir ao mundo para dar o fim do pecado e o início também de uma nova justiça. E sabe, queridos irmãos, Jesus, ele vai em breve voltar. Mas para ele voltar, nós devemos estar o quê? Preparado. Mas talvez muitas pessoas se perguntam, né? Mas por que Jesus não voltou ainda? Talvez é a sua pergunta, na verdade, querido irmão, querido adventista, né? É a pergunta que não quer se calar. Poxa, quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe, meu avô, bisavô, né, falavam que Jesus um dia vai voltar. Mas por que não voltou ainda? O que está acontecendo? Será que Jesus ele está retardando a sua volta? E é por isso, queridos irmãos, que nessa manhã eu irei falar um pouco sobre a volta de Jesus. E também, por isso, neste exato momento, eu convido você aí da igreja do Iracema, tá bom? A prestar bastante atenção nesse sermão.
tá bom? Não deixe nada que distraia você, tá bom? Não converse, não mexa no celular, tá bom? Apenas foque nessa mensagem e veja o que Deus tem para dizer para você hoje, tá bom? Neste exato momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia, tá bom? A sua Bíblia e abrir no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Vou deixar você abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Já achou? Então vamos lá. Diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos irmãos, esse versículo que o Tiago, que o apóstolo Paulo, na verdade, escreveu, ele falou o seguinte: irmãos, sede pacientes, pois, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Nós sabemos, queridos irmãos, que em breve Jesus vai voltar. Nós sabemos que na igreja existe o joio e existe o trigo também. E o joio e o trigo eles estão crescendo à mesma altura. Mas vai chegar um dia em que o joio e o trigo vão ter que se separar. E por isso então que a Bíblia fala o seguinte, que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Que o lavrador, que é Jesus Cristo, não tem, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós sabemos que existe a chuva serôdia e a chuva temporã, não é verdade? Hoje mesmo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós já estamos recebendo a chuva temporã e a chuva serôdia também, né? E eu fico muito triste quando eu vejo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os bancos da Igreja Adventista do Sétimo Dia totalmente vazios. Igrejas adventistas que às vezes dia de quarta, dia de domingo não tem, vão poucas pessoas. E isso me entristece muito. Mas sabe, queridos irmãos, nós sabemos que Jesus está em breve para voltar. Nós não devemos desanimar, porque nós somos adventistas do sétimo dia. Nós somos as únicas pessoas, segundo o que a Bíblia fala, que nós somos as únicas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E sabe, queridos irmãos, isso me alegra muito, porque nós sabemos que nós somos a única igreja verdadeira, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, Satanás ele está irado contra aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Satanás ele está irado contra aquela igreja que obedece os mandamentos de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que obedece os mandamentos de Deus. E também aquelas pessoas também que têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E ainda fala mais, o livro de Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda toda a lei, esse é feliz. Sabe, queridos irmãos, hoje, se você está neste exato momento me assistindo aí sentado da sua igreja, é porque Deus tem um propósito com você. É porque Deus chamou você. Se você está aí sentado olhando diretamente para mim, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quem é você, eu não sei o que você fez da sua vida. Isso não importa. O único Salvador é Jesus Cristo. O único mantenedor é Jesus Cristo. Nós pecamos todos os dias por pensamento, palavras e ações. Mas Jesus ele chega até um certo momento dizendo o seguinte: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porque se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. E sabe, queridos irmãos, é isso que me alegra muito. Lutero, no livro Grande Conflito, esse livro aqui, que talvez você já leu alguma vez, né? Lutero, ele falou o seguinte numa passagem: quando eu olho para mim, eu vejo como não me salvar. Ou seja, quando eu olho para mim, eu vejo como eu me perder. Agora, quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo como eu posso se salvar, como eu posso me salvar. Ou seja, nós devemos olhar diretamente para o céu. Nós devemos olhar diretamente para o santuário celestial. Nós devemos diretamente olhar para Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio a esse mundo, queridos irmãos, para morrer em nosso lugar, no meu e no seu. E sabe, queridos irmãos, Jesus, ele é muito bom com nós, que às vezes o ser humano não é bom com ele. Jesus, ele veio ao mundo, ele foi torturado, foi chicoteado, foi pregado no madeiro, recebeu uma coroa de espinho, foi cuspido, passou a pior coisa do mundo. Mas sabe, queridos irmãos, mesmo assim, Jesus, ele olhou para aquelas pessoas de braços abertos e ele falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela oração, queridos irmãos, foi aquela oração desde aqueles tempos até agora e o que vai acontecer ainda. Porque às vezes, quando nós pecamos por pensamento, palavras e ações, aquela oração que Deus fez era para mim e também era para você também. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente vai pregar o evangelho e muitas pessoas discordam, aquela oração foi para aquela pessoa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente peca pensando, ou seja, quando a gente peca fazendo algo que é pecado, que nós sabemos que é pecado, Jesus, aquela oração foi feita para mim e para você também, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas sabe, queridos irmãos, não se preocupe com isso. Jesus, ele está de braços abertos para receber você. Jesus, ele está de braços abertos, ele está neste exato momento que eu estou conversando com você, de um lado da tela, Deus tem um propósito para você. E sabe, queridos irmãos, e a palavra de Deus diz que quando a gente vai até Deus, quando a gente pede perdão dos nossos pecados, diretamente, de coração, a palavra de Deus diz que Deus, ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em outro versículo, que se encontra aqui no livro de Mateus capítulo 24. O livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós sabemos que o livro de Mateus capítulo 24, ele é o sermão profético, na verdade, sobre a destruição do templo. E nós iremos estudar um pouco sobre a destruição do templo. E eu quero que você preste bastante atenção, por gentileza, nesses textos aqui. Olha só o que diz. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus estava passando pela última vez pela porta do templo. Que templo era esse? Templo de Salomão. Pela última vez, Jesus estava entrando no templo, entrando e saindo do templo. Porque naquele exato momento Jesus ia subir para o Monte das Oliveiras, ia ser entregue, ia ser traído pelo seu próprio amigo. Então, quando Jesus saiu do templo junto com seus discípulos, os discípulos olharam então aquela imagem linda, maravilhosa ao pôr do sol, que Jesus ele tinha o costume de todas as noites, todas as tardes, sair para o Monte das Oliveiras e orar. E sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que então os discípulos olharam para Jesus e falaram bem assim: Jesus, que coisa maravilhosa. Jesus, olha só que coisa maravilhosa, Jesus, esse pôr do sol. E Jesus ele falou o seguinte:
Não vê de tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E então Jesus e seus discípulos subiram para o Monte das Oliveiras. Mas aí os discípulos não entenderam totalmente nada. Ou seja, eles ficaram pensando, peraí, se não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, isso quer dizer que vai acontecer alguma coisa? Ou vai vir um terremoto ou é o fim do mundo? Mas aí, queridos irmãos, o que acontece? A palavra de Deus, no capítulo 3, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Os discípulos fizeram duas perguntas, ou seja, os discípulos fizeram uma pergunta, fizeram duas perguntas em uma só. Primeiro, quais eram os sinais da volta dele? Segundo, quando é que Jesus voltaria? Jesus então ele começou a responder a pergunta, começando com a primeira, quais eram os sinais da sua volta? E Jesus no versículo 4 diz, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Mas a pergunta é, por que Jesus falou isso? E sabe, queridos irmãos, pelo jeito, você gosta de ser enganado, queridos irmãos? Me responda. Você gosta de ser enganado? Sim ou não? Não, né? Eu vi você balançando sua cabeça. Não. Mas sabe, queridos irmãos, a Bíblia fala que nos últimos dias muitas pessoas vão ser enganadas. E é por isso então que Jesus fala o seguinte, olha, vede que ninguém vos engane. Mas a pergunta é, por que Jesus falou o seguinte, vede que ninguém vos engane? Olha só o que diz. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Queridos irmãos, Jesus ele falou o seguinte, vede que ninguém vos engane. E você falou, e eu fiz uma pergunta para você, se você gostava de ser enganado. E você disse, você balançou a cabeça que não é verdade? Mas Jesus falou que muitas pessoas nos últimos dias, nos últimos tempos, seriam enganados. Vão ser enganados. Ou seja, já estão sendo enganados. Mas a pergunta é por quê? Porque muitas pessoas viriam em nome de Cristo, dizendo que era Cristo, mas não é Cristo. E eu fico muito triste em relação ao tempo de hoje, o tempo que nós estamos vivendo, os dias atuais. Que muitas pessoas olham para você e falam o seguinte, você quer ser liberto, você tem que comprar então uma caneta que você vai ser liberto. Você quer ser liberto? Compre uma vassoura e varra toda a sua casa, que todos os espíritos malignos, toda a fofoca, todo mal olhado vai sair da sua casa. Mas a Bíblia diz, no livro de João capítulo 8, 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, queridos irmãos, não é caneta que liberta, não é vassoura que liberta, não é fogueira santa que liberta. A única pessoa que liberta é Jesus Cristo. E também a palavra de Deus é que liberta. E por isso então, queridos irmãos, que a Bíblia fala, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se a gente for analisar, o mundo hoje está acontecendo isso. Mas tem pessoas que falam, John, mas isso já vinha acontecendo era tempo. Mas hoje está pior. Hoje está pior. Você quer saber como que o mundo está? Leia a Bíblia. Você quer saber como é que está a nossa geração? Como é que está a juventude? A Bíblia fala como é que está a nossa juventude. Eu vou mostrar para você. O livro de 1 Timóteo, capítulo 3... 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte. Olha só o que diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Que diz... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E sabe, queridos amigos, queridos irmãos, é isso que me entristece muito. Hoje, os jovens não querem saber mais de Deus. Mas tem pessoas que dizem o seguinte: estou longe da igreja, mas não longe de Deus. E eu pergunto para você, o que você acha dessa frase? Estou longe da igreja, mas não longe de Deus. O que você diz? Me responda. Me responda, irmão. O que você acha dessa frase que as pessoas hoje em dia colocam: estou longe da igreja, mas não longe de Deus? Sabe, queridos irmãos, nós sabemos que a igreja tem dificuldade. Nós sabemos que a igreja tem o joio e tem o trigo. Nós sabemos que a igreja tem problema. Nós sabemos que a igreja tem dificuldade, tem o joio, tem o trigo, mas eu não posso julgar a pessoa se ela é o joio, se ela é o trigo. Não posso. A única pessoa que pode julgar, que vai vir para julgar, primeiramente, a Bíblia fala que o juízo vai começar primeiramente pela casa de Deus. Ou seja, se o juízo começa primeiramente pela casa de Deus, pelas pessoas que conhecem a verdade, qual será o fim daquelas pessoas que não conhecem, que são as pessoas do mundo? Mas sabe, queridos irmãos, a frase que eu falei para você agora há pouco, que muitas pessoas usam isso, essa frase dizendo: eu estou longe de Deus, mas... ou seja, eu estou longe da igreja, mas não longe de Deus. Isso é ateológico. Ateológico. Ouviu? Como assim, John? A Bíblia fala o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Jesus ainda fala ainda mais: não deixemos de congregar-vos, como é costume de alguns. E a Bíblia ainda diz ainda mais: como é bom os irmãos viverem unidos. Mas sabe, queridos irmãos, isso me entristece muito. Porque quando uma pessoa apronta na igreja, só porque olhou de cara feia pro irmão, tem pessoas que saem da igreja por causa desse pequeno detalhe. E sabe, queridos irmãos, eu vou a fundo ainda mais. Se as pessoas saíram por causa de pequenas coisas, só porque o irmão olhou torto para o irmão ou para a irmã e o irmão já pede logo a carta de transferência, é porque o irmão nunca entrou por causa de Jesus. Nunca. Nós sabemos que na igreja tem o joio e tem o trigo. Eu não posso dizer que o irmão é joio, que o irmão X ou o irmão Y é o joio ou o trigo. Jamais, não posso dizer isso. Porque quem julga é Deus. Mas a pergunta que eu faço é: por que hoje os bancos das igrejas estão vazios? E a palavra de Deus, queridos irmãos, diz o seguinte, aqui no livro de 2 João capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: 3,17. 1 Pedro 3,17, que diz: ora, o mundo... Cadê rapidinho? Cadê? Tá aqui. É 1 João, capítulo 2, versículo 17, que diz: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, queridos irmãos, olhe para mim. Se você hoje está na igreja, é porque você está fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Se você está aí sentado na igreja, você está trabalhando como dupla missionária, se você está aí visitando os irmãos, se você está aí fazendo parte da sonoplastia, fazendo parte do corpo de Cristo, se você está aí, é porque você está fazendo a vontade de Deus, queridos irmãos. Mas, queridos irmãos, tem pessoas que dizem: eu já estou salvo. Já estou salvo. Mas procure salvar as outras pessoas também.
A salvação. Tem pessoas que falam, John, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas procure conversar com o irmão. Ô irmão, volta para a igreja. Ainda há tempo. Jesus está voltando. Mas sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o fim está se aproximando. Jesus um dia vai voltar para buscar todos nós. Eu quero estar no céu. Você quer também? Você quer estar no céu, não é verdade? Mas a pergunta que eu faço, você está apressando a volta de Jesus? Apressar a volta de Jesus, queridos irmãos, é você pregar o evangelho. É você fazer a sua parte. É você fazer evangelismo. É você convidar o seu irmão. É você convidar o seu vizinho. É você convidar o seu filho. É você convidar os seus parentes. É você falar da palavra de Deus para todas as pessoas. John, mas eu tenho vergonha. A palavra de Deus fala, prega a palavra. Insista. Quer que você tenha oportunidade ou não, corrija. Deus escolheu você, querido adventista. Deus escolheu você, queridos irmãos. É para você pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, queridos irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Deixa eu ver. Perdão. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Olha só. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Desde que eu era pequeno, queridos irmãos, desde que eu era pequeno, eu conheço a igreja adventista como a única igreja que conhece a verdade. Nós temos estudo bíblico à vontade, estudo bíblico online, estudo bíblico à TV Novo Tempo. Nós temos estudo bíblico totalmente de graça. Nós somos a única igreja, queridos irmãos, que prega a verdade. John, então quer dizer que e as outras igrejas? Estou falando o que eu entendo, o que a Bíblia diz. Nós somos os únicos que guardam os mandamentos de Deus. A única igreja que guarda os mandamentos de Deus. Principalmente o sábado. Nós somos pecadores? Nós somos. Nós erramos? Nós erramos. Mas cada dia nós melhoramos 1% para nós sermos santos. Para nós estarmos na presença de Deus. Mas sabe, queridos irmãos, eu falo a mesma coisa que eu sempre falo em todas as pregações. Tem pessoas da igreja adventista que vão se salvar, mas tem pessoas da igreja adventista que não vai se salvar. Tem pessoas da igreja presbiteriana, igreja católica, igreja budista, espírita, tudo. Tem pessoas da igreja que vão se salvar lá, mas tem pessoas que não vão se salvar. Mas sabe, queridos irmãos, nós temos um único objetivo aqui na Terra, que é pregar o Evangelho. Ir aonde Deus mandar, como diz a lei do desbravador, ir aonde Deus mandar. Queridos irmãos, Jesus ele está quase para voltar. Está na hora de a gente acordar. Está na hora de nós despertarmos do sono. Está na hora de nós ser como sentinelas. Nós somos o terceiro anjo, queridos irmãos. Nós somos um anjo que lá o livro do Apocalipse capítulo 14, 6, 7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Querido irmão, não deixe para amanhã. Advirta seus familiares. Jesus em breve vai voltar. O céu não vai ser nada bom, queridos irmãos. Se você, olha só, eu vou chegar bem pertinho agora de você. O céu não vai ser nada bom, queridos irmãos, se a minha família não estiver lá. O céu não vai ser nada bom, queridos irmãos, se a sua família não estiver lá. O céu não vai ser nada bom se o seu vizinho que você teve a oportunidade de conversar, de falar, não estiver lá. Naquele dia, queridos irmãos, Jesus vai olhar para você e vai falar: filho,
se você foi uma pessoa que pregou o Evangelho, que viveu o Evangelho, que fez de tudo conforme o que a Bíblia manda, conforme o que Deus manda, Jesus vai falar para você: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que Jesus vai em breve voltar. Mas parece que nós, adventistas do sétimo dia, quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, parece que nós, adventistas do sétimo dia, nós estamos dormindo espiritualmente. O tempo está passando. Jesus está cada vez se aproximando. E sabe, queridos irmãos, lá no livro de 2 Pedro, 1 João capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, já é a última hora. Irmãos, não temos tempos a perder, irmãos. Jesus, ele está voltando. A palavra de Deus diz que já é a última hora. E sabe, queridos irmãos, acontece. Quando é assim, acontece. Mas sabe, queridos irmãos, essa é a verdade. Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Eu não sei quem é você, eu não sei aonde você mora, eu não sei. Mas neste exato momento, queridos irmãos, Jesus ele está atuando aí na sua vida. Ele está atuando. Não deixe para amanhã. Aceite hoje Jesus Cristo. Fale de Jesus. Pregue a palavra. Pregue a palavra, queridos irmãos. A pior coisa do mundo vai ser quando Jesus olhar para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, que não aceitaram o Evangelho, que não aceitaram a pregação. Jesus falando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas sabe, queridos irmãos, vai chegar um dia em que esse dia vai ser um dia de esperança. Que nós iremos olhar para o céu e falar: esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Com Ele nós vamos morar, com Ele nós vamos exaltar e com Ele nós vamos se alegrar para a eternidade. E sabe, queridos irmãos, depois que tudo isso acontecer, queridos irmãos, irá se cumprir uma profecia que se encontra lá no livro do Grande Conflito, a última página, que diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. O único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que tudo criou, todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade, através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior do mundo, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua beleza, imaculada e alegria, perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Sabe, queridos irmãos, não há tempo mais. Não há tempo. Jesus está voltando. Teve certo dia um tio meu perguntou bem assim: John, eu perguntei para ele, falei bem assim: tio, por que o senhor não volta para a igreja? E ele falou bem assim: meu filho, eu só vou voltar para a igreja quando Jesus bater na porta do meu coração. Eu olhei para ele, eu falei: mas tio, Deus bate a porta do nosso coração todo santo dia. Ah, só vou aceitar Jesus Cristo quando um dia eu for batizado. Mas ele fez uma pergunta, ele falou bem assim: mas John, quando que eu devo aceitar Jesus? E eu falei bem assim: olha, um dia antes de o Senhor morrer. Mas ele falou bem assim: mas eu não sei quando que eu vou morrer. Então, pois é, aceita hoje Jesus, de todo o seu coração, e volte para os braços do Pai, que Jesus ele está esperando por cada um de nós.
Jesus, ele é igual aquela parábola do filho pródigo. Jesus, ele está esperando por você. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. Não importa se o seu passado é sujo. O que importa é a partir de hoje, queridos irmãos, a partir de hoje em diante, que Jesus preparou para você. Jesus, ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Jesus, ele já sabe o que está acontecendo hoje. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa o seu futuro. Jesus, ele já está no controle, queridos irmãos. Queridos irmãos, que Deus abençoe sempre você, sua família. Jesus em breve vai voltar. Aquelas pessoas, queridos irmãos, que morreram em Cristo Jesus, vai ser a melhor alegria que nós devemos se preparar para nos encontrarmos com Ele e subir para as nuvens dos céus. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um apelo para você. Aceite Jesus hoje, agora, ainda há tempo. A porta da graça ainda está aberta. Quando a porta da graça se fechar, queridos irmãos, quando Jesus sair do santuário, Jesus ele vai falar o seguinte: feito está. O Espírito Santo hoje está aqui trabalhando também. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo não é eu, é o Espírito Santo, é Deus. E quando Jesus fala feito está, o Espírito Santo aqui na terra, que está atuando ainda, ele vai falar o seguinte: também aqui feito está. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceita mais. E aí, queridos irmãos, a coisa vai piorar. De mal para pior. Mais do que já está acontecendo. Querido irmão, você que está aí, sentado do outro lado da tela, aceite Jesus. E é por isso que eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Oremos. Querido Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, pelo privilégio que eu estive conversando aqui, ó Pai, com esse jovem, com essa criança, com esse adulto, com essa adolescente, com esse idoso. Que o Senhor continue sempre abençoando, Pai, toda essa família. Que o Senhor continue sempre abençoando essa igreja, ó Pai. Que essa igreja possa ser, ó Pai, um instrumento em Tuas mãos para a pregação do Evangelho. Que a partir de hoje, ó Pai, o Senhor possa perdoar nossas falhas, nossos erros. Que nós possamos, daqui para diante, ó Pai, ser um novo sentinela, ó Pai, o mensageiro de esperança para a pregação do Teu Evangelho. Que Deus continue sempre abençoando você e toda a sua família, Pai. Querido Deus, que o Senhor continue sempre abençoando cada membro que está neste exato momento, orando, Pai, fervorosamente para a Tua volta. Prepara o nosso coração, Pai. Venha nos dar um sábado maravilhoso em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus abençoe você, tá bom? Um grande abraço para essa igreja maravilhosa. Como eu falei, eu me chamo John, sou co-portor evangelista aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero mandar um abraço dos gaúchos para esse estado maravilhoso, que é o estado do Amazonas, e também para essa igreja maravilhosa. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe vocês, que nós possamos em breve se encontrar no céu. Se a gente não se encontrar aqui na terra, que nós possamos se encontrar no céu muito em breve, tá bom? Quero mandar um abraço para Costa da Conceição também, para a igreja de lá. Que Deus continue sempre abençoando você. Eu estou com uma saudade imensa, tá bom? E em breve eu vou estar aí para visitar vocês, tá bom? Visitar também a igreja do Iracema, visitar a igreja também da Costa da Conceição, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe, tá bom? E um feliz sábado a toda essa família Moraes, tá bom? E eu estou com muita saudade de vocês. Um beijo e um grande abraço.